Vivemos em um tempo em que a velocidade se tornou um vício coletivo. As pessoas acordam cansadas, dormem inquietas e atravessam os dias como quem tenta apagar incêndios que nunca cessam. O mundo exige respostas imediatas, pensamentos instantâneos e emoções moldadas pela urgência. E enquanto tudo acelera lá fora, algo silenciosamente se rompe por dentro. O caos moderno não nasce apenas do excesso de informação, mas da incapacidade de suportar o próprio barulho interno. O ser humano se tornou refém de impulsos, comparações e distrações que nunca cessam. O silêncio, antes refúgio natural, agora é motivo de desconforto. A mente, incapaz de repousar, transforma-se em um campo de batalha. Sêneca, há quase 2000 anos, já enxergava isso com clareza desconcertante. Não porque vivesse numa era semelhante à nossa, mas porque compreendia aquilo que permanece inalterável na condição humana. A mente indisciplinada cria tempestades que nenhum mundo consegue acalmar. Ele entendia que o verdadeiro perigo não está nos acontecimentos externos, mas naquilo que fazemos com eles dentro de nós. Enquanto todos buscavam poder, glória e distração, ele observava um fenômeno mais sutil. Percebia que o homem que não domina suas emoções se torna escravo de qualquer circunstância. E a escravidão interior é sempre mais profunda que a exterior. É dessa visão que nasce a reflexão deste vídeo. Não estamos aqui para fugir do caos, mas para compreender por que ele nos domina. O mundo continuará agitado. A vida continuará imprevisível. Mas existe um espaço dentro da mente humana que pode permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar. Sêneca chamava isso de força interior. Uma força que não se compra, não se herda e não se recebe por acaso. É cultivada, construída e protegida. Hoje, quando tantos se sentem quebrados, sobrecarregados e perdidos, essa força se torna mais necessária do que nunca. Porque o caos não é apenas um inimigo externo, é um teste interno. E o homem que aprende a enfrentar esse teste descobre uma liberdade que nenhuma crise pode destruir. Este é o ponto de partida. Reconhecer que o mundo pode pressionar, mas não pode determinar quem você se torna. A mente, quando treinada, transforma o caos em clareza. E é aí que a verdadeira jornada começa. Sêneca não foi apenas um filósofo isolado do mundo. Viveu no centro de um império marcado por ambição, intrigas e disputas que transformavam a vida pública em um palco de tensões constantes. Enquanto muitos buscavam privilégios e poder, ele desenvolvia uma visão que enxergava além do brilho superficial da grandeza romana. Nascido em uma época de transição e instabilidade, percorreu caminhos que poucos ousariam trilhar. Advogado, estadista, conselheiro e, por um período, tutor de um jovem imperador que mais tarde se tornaria símbolo de desordem e excessos. A convivência com essa mistura de grandeza e corrupção moldou sua compreensão da natureza humana. Ele observava os homens mais influentes do império e percebia que, apesar da aparência de força, muitos eram frágeis por dentro, dominados por desejos e medos que não sabiam controlar. É nesse contraste entre poder e vulnerabilidade que sua filosofia ganha forma. Sêneca não falava da serenidade a partir de uma vida tranquila, mas a partir de uma existência cercada por riscos constantes. Ele experimentou o exílio, enfrentou acusações, lidou com perdas e testemunhou a decadência moral de um mundo que parecia caminhar para o colapso. E mesmo assim, manteve-se firme. Suas reflexões nasceram da necessidade de compreender a própria mente diante da instabilidade que o cercava. Essa é a razão pela qual suas palavras permanecem vivas. Ele não oferecia conselhos teóricos, mas percepções construídas em meio ao fogo das circunstâncias. Quando falava sobre o medo é porque o havia enfrentado. Quando mencionava a importância da calma, era porque aprendera, muitas vezes pela dor, que o desespero torna o homem refém de si mesmo. Quando enfatizava a virtude, era porque sabia o preço de viver sem ela. Hoje, apesar dos séculos que nos separam, as inquietações continuam as mesmas.
O cenário mudou, mas a alma humana não se transformou tanto quanto imaginamos. A ansiedade moderna, os conflitos internos, o peso das expectativas e a incapacidade de lidar com a incerteza são apenas versões contemporâneas das batalhas que ele já conhecia. O que mantém Sêneca atual não é a história de sua vida, mas a forma como ele traduz o comportamento humano. Ele compreendeu que a mente é o território mais perigoso e mais sagrado que possuímos, e que a verdadeira força não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de atravessar a vida sem se perder no meio do tumulto. Por isso suas palavras ainda ferem, porque revelam verdades que evitamos olhar, e por isso também curam, porque nos lembram que existe um caminho para permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor se desmorona. A maior ilusão do ser humano é acreditar que o caos é apenas externo, como se a desordem estivesse sempre no mundo, nunca na própria mente. Observamos crises, conflitos, pressões e pensamos que tudo aquilo é o que nos desestabiliza. Mas Sêneca, olhando para o comportamento humano com profundidade quase cirúrgica, percebeu que a verdadeira origem da perturbação raramente está nas circunstâncias. Ela nasce dentro de nós. A mente, quando não treinada, transforma qualquer evento em tempestade. Amplifica problemas simples e cria dificuldades que não existem. O mundo apresenta desafios, mas é nossa interpretação que os transforma em desespero. Dois homens podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. A diferença não está nos fatos, mas no que cada um carrega dentro de si. O desequilíbrio emocional é como um eco constante que distorce tudo ao redor. Um olhar atravessado se torna ameaça. Uma mudança repentina se transforma em tragédia. Um silêncio inesperado vira prova de abandono. A mente inquieta cria inimigos, fabrica medos e faz do futuro uma fonte inesgotável de ansiedade. E quanto mais tentamos controlar aquilo que não depende de nós, mais alimentamos a própria angústia. Sêneca compreendia que a verdadeira liberdade começa quando o homem faz as pazes com o que não pode controlar. Ele observava que muitos sofriam não pelo que viviam, mas pelo que imaginavam viver. A mente projetava dores que ainda não tinham forma, sofria antecipadamente, reagia antes do tempo e se desgastava com possibilidades que jamais se concretizariam. Essa incapacidade de estar presente cria uma vida fragmentada. O homem que se divide entre temores futuros e lembranças mal resolvidas perde o território mais valioso que possui, o agora. E quando o presente é abandonado, o caos encontra espaço para se instalar. A desordem interior não surge de uma vez. Ela cresce aos poucos, começa como um incômodo, torna-se inquietação e se transforma em tormento silencioso. É por isso que muitos se sentem sobrecarregados mesmo em momentos de calma. O caos interno permanece ativo, operando de maneira invisível, como uma corrente subterrânea que nunca cessa. Sêneca afirmava que o homem que não se conhece se torna presa fácil do próprio coração, e é nessa falta de clareza que a confusão se fortalece. A mente indisciplinada procura ruído, cria distrações e busca soluções rápidas para aquilo que exige profundidade. Assim, o homem tenta silenciar o caos externo enquanto carrega o caos interno sem perceber. O caminho para recuperar a serenidade começa quando reconhecemos que o mundo pode até ser desordenado, mas é a mente que decide se será arrastada por ele ou não. O caos interno não é destino, é consequência. E aquilo que foi construído sem consciência pode ser desmontado com lucidez. A serenidade não é passividade, nem distanciamento frio diante da vida. É uma forma de força que nasce do entendimento do próprio espírito. Para Sêneca, a mente tranquila não é aquela que se isola do mundo, mas a que aprende a participar dele sem se deixar quebrar por suas mudanças. A serenidade ativa é um exercício contínuo, uma postura que transforma o modo como percebemos e reagimos ao que nos acontece. O primeiro elemento dessa serenidade está na capacidade de enxergar as situações sem que as emoções assumam o comando. Quando a razão se mantém firme,
A mente consegue distinguir o que é importante do que é apenas ruído. Sêneca reconhecia que o sofrimento humano aumenta quando damos grandeza ao que na verdade é pequeno. A serenidade ativa reduz o excesso, ilumina o essencial e devolve proporção ao que parecia desmedido. Há também a disciplina do pensamento. A mente tende a vaguear, a buscar distrações, a se perder em inquietações que não levam a lugar algum. A serenidade não é simplesmente acalmar esses movimentos, mas direcioná-los. É construir uma ordem interna que resiste à fragmentação. O homem que treina esse tipo de disciplina não reage automaticamente, não se deixa levar pela emoção do instante, não se torna escravo das circunstâncias. Age com clareza porque pensa com profundidade. Outro aspecto dessa prática é o desapego ao que escapa do controle humano. Sêneca observava que muitos sofriam porque tentavam manipular o inevitável. A vida é feita de perdas, imprevistos e mudanças que não pedem permissão. A serenidade ativa não ignora essas realidades, mas aprende a enfrentá-las sem desespero. É a firmeza de quem sabe que o essencial não pode ser arrancado, porque está dentro da própria consciência. Existe ainda uma dimensão ética. Para Sêneca, a virtude é o eixo que sustenta o espírito. Ela impede que o homem seja arrastado por paixões desmedidas e por impulsos que o afastam de si mesmo. A serenidade nasce desse compromisso silencioso com aquilo que fortalece e eleva. Quando a vida se orienta por princípios internos, o mundo exterior perde a capacidade de moldar a alma. A serenidade ativa, portanto, não é um abrigo contra as tempestades, mas uma forma de atravessá-las com dignidade. Ela não promete ausência de dor, mas oferece uma maneira de não se desintegrar diante dela. É uma sabedoria que transforma o olhar, e ao transformar o olhar, transforma a própria existência. O homem que cultiva essa serenidade não se torna indiferente ao mundo, torna-se estável dentro dele. E essa estabilidade é o que lhe permite permanecer inteiro em meio ao movimento incessante da vida. Sêneca via na serenidade não um ideal distante, mas uma construção diária, feita de consciência, disciplina e coragem interna. A paz interior não é um estado que surge de repente. É o resultado de uma jornada longa, silenciosa e profundamente pessoal. Sêneca entendia que o ser humano não encontraria estabilidade tentando moldar o mundo, mas moldando a si mesmo. A paz para ele era a consequência natural de uma mente que aprendeu a reconhecer seus limites, suas paixões e sua verdadeira natureza. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da compreensão de que nada externo possui a força necessária para destruir o que foi construído no íntimo. Quando o homem se torna senhor de si, o acaso perde o poder de ditar o tom de seus dias. A instabilidade deixa de ser ameaça e passa a ser apenas parte da paisagem da existência humana. O caminho para essa tranquilidade começa com a lucidez. A mente que observa a si mesma com sinceridade já se distancia da confusão. A clareza revela as raízes dos medos, das expectativas exageradas e das emoções que tentam governar o espírito. Sêneca acreditava que o homem que se compreende deixa de se tornar estranho a si mesmo. E é nesse reconhecimento que a paz encontra seu primeiro alicerce. Outro pilar dessa jornada é a aceitação da transitoriedade. Nada permanece como está. A vida se move em ciclos que não podemos controlar. Resistir ao inevitável só aumenta o sofrimento. A paz inabalável surge quando aprendemos a caminhar com o fluxo da existência, sem exigir que o mundo se dobre às nossas vontades. Essa aceitação não é resignação, mas sabedoria. É a serenidade de quem entende que tudo o que existe está sujeito a mudanças. A virtude completa esse percurso. Para Sêneca, ela é o eixo que impede o espírito de se quebrar. A mente virtuosa não se abala facilmente, porque encontra força na própria consciência. A integridade interna cria uma estabilidade que não depende de circunstâncias externas. O homem que vive segundo princípios sólidos encontra dentro de si
um abrigo que nenhuma tempestade alcança. Essa paz não é ausência de ruído, mas presença de espírito. Não elimina a dor, mas impede que ela governe. Não afasta o caos, mas o dissolve quando ele tenta se impor. O que Sêneca deixou não foi apenas uma filosofia, mas um modo de existir. Um caminho que continua vivo porque responde a inquietações que atravessam séculos. A paz inabalável é simples, mas não é fácil. Exige consciência, disciplina e coragem. Exige enfrentar o que somos, sem fugir do que precisamos enxergar. Exige transformar a mente em um território firme, capaz de suportar as mudanças que inevitavelmente virão. E quando essa transformação acontece, o mundo pode até permanecer caótico, mas o espírito não se perde. O homem que encontra essa paz não se torna invulnerável, mas inteiro. Ele sente, sofre, enfrenta, mas não se entrega ao desespero. Permanece de pé quando tudo ao redor oscila. E é nesse estado de força silenciosa que a verdadeira liberdade floresce. A paz inabalável é o destino de quem aprende a se tornar o próprio fundamento.